Boa tarde com Jesus. Eu quero também lembrar das normas para a ceia. Aqueles que ainda não tomaram, vão tomar pela primeira vez, devem carregar em si esta consciência, essa luz, que isso é uma coisa de inteira responsabilidade pessoal, é individual. Você não tem nada a ver com terceiros naquela hora, nem com filho, nem com pai, nem com mãe, nem com marido, nem com mulher. É uma coisa que você deve fazer, praticar, com o seu coração sem nenhuma raiz de amargura. Eu não digo com falhas na vida, não é isso não. Estou dizendo raiz de amargura, ódio. Certas atitudes, raízes que nós alimentamos no coração, se tomarmos da ceia com aquilo, é perigoso aquilo nunca mais sair, ficar selado. E você pode perfeitamente raciocinar, pensar nisso. É a única maneira de você, às vezes, arrancar uma raiz de amargura, às vezes é até comer com a pessoa, é participar com ela, é olhá-la pelas costas e pensar assim que você é ela e que ela é você. E como você gostaria que ela, sendo você, olhasse para você, pensasse a seu respeito. A raiz de amargura só traz prejuízo para si próprio. Nós podemos ter saúde, nós podemos ir bem materialmente, mas acontece que o eleito não encara somente isso como bênçãos de Deus. A grande bênção pentecostal, que não significa emoção apenas, não acompanha o crente que tem a raiz de amargura. E Jesus disse: vós não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. É São Marcos capítulo 11, não é? Não é? Então é isso aí. Você tem que ter um coração aberto para tirar toda a raiz de amargura. Isso é para o seu próprio bem. Então você vai comer do pão como um símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada de transubstanciação, que é a doutrina católica, que você está comendo a carne, o sangue, ali estão as unhas, cabelo, etc. Não. Isso é uma doutrina pagã, herdada dos pagãos. Não tem nada a ver com isso. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Simplesmente um pão consagrado, preparado objetivamente para isso, para simbolizar o corpo do Senhor Jesus. Simbolizar. Que foi moído na cruz por nós. E o vinho simbolizando o sangue. Simbolizando o sangue de Jesus. Isso é seguido do lava-pés. São João capítulo 13. Jesus disse: bem-aventurados sois se fizerdes isso, se lavardes os pés uns dos outros, como o Senhor, o vosso Senhor e Mestre, fez. Ele, sendo Senhor e Mestre, fez.
por que não seus discípulos fazerem? Não deve haver predileção, escolher pessoas para lavar os pés, aquela preferência de amizade, é com quem der certo. Isso começa aqui com o pastor, por exemplo, o pastor, eu uso jogar a toalha para um irmão, de preferência aquele que ainda não tenha nunca lavado seus pés, não é? Mas a sequência é com quem der certo. Não conversar depois da ceia, simplesmente o necessário. Essas irmãs que lavam os pés primeiro aqui, irmãos, é porque, de acordo com os diáconos, é de acordo com circunstâncias, é um sistema que nós atendemos por circunstância. Então é porque elas vão embora assim que lavam os pés, não vão ficar conversando aí fora. O que justifica essas pessoas lavarem os pés é justamente porque têm que ir embora. Lavar, bem entendido, simultaneamente com a ceia. Enquanto está aqui comunhão, toma a ceia e vai lavar os pés. É porque vai embora para casa, entendeu? Está bem. Entendeu? Então, é ensinado que não se deve conversar depois da ceia, fazer companheirismo. E você não vai agir de uma forma mal educada se você pedir o irmão ou a irmã, quando viu que o assunto não é um assunto assim de extrema necessidade. Dizer, não, olha, vamos deixar essa conversa para outro dia se a pessoa insistir, né? Mas acredito que ninguém esteja fazendo isso. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos ver o capítulo da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7. Capítulo todo, mas só apenas 25 versículos. Eu não gosto muito de leitura longa, e nem de duas escrituras para ler com o povo, mas vamos ver esta. A partir do verso 1 da carta aos Romanos, capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, entre parênteses, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro. Então a leitura não pode parar só aí, a razão de Paulo explorar essa condição da mulher junto à lei. É que nós estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei. A lei matava, apedrejava, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, de algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim para a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado fosse excessivamente maligno. Então, não há acordo com o pecado. Pecado é o extremo. Pecado não é o pecado social, assim chamado pela denominação, pelo mundo religioso social. Pecado é pecado. E ele deve ser tratado, encarado em todos os seus aspectos e manifestações como pecado. Não existe pecadinho, pecador. O irmão Branham disse: pecado é culpado no mínimo, culpado no máximo. Então todos estão destituídos da glória de Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Eu reprovo o que eu faço. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, essa carne, esse sangue que não é no reino de Deus, não habita bem algum. Então, por que dessa frase do profeta? O maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Sua carne e seu sangue. Quando ele subiu, em êxtase, seu corpo ficou lá embaixo. Sua carne e seu sangue. Não habita bem algum nesta carne e nesse sangue. Você não é melhor do que aquela pessoa contra quem você tem raiz de amargura. Não. Simplesmente você está tendo uma evidência maléfica a mais, que é a raiz de amargura. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ora, isso é um fundamento para os capítulos seguintes. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros.
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pecado é morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Te pedimos, Senhor, que o Teu próprio Espírito Santo possa trazer à luz, ao entendimento de cada irmão, esta leitura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Olha, eu anotei aqui alguma coisa sobre meio ambiente. E você, quando vem para a igreja, você cria um meio, você entra no meio. E na igreja se obtém dois ambientes diferentes. Um é o ambiente de culto, o outro é o ambiente de igreja. Ou colocando melhor, primeiro ambiente de igreja, segundo ambiente de culto. Cabe à plataforma oferecer, criar um ambiente de culto, através da palavra, através da unção do Espírito Santo. Agora você vai prestar bem atenção o seguinte, que você, quando sai de casa, você tem, pela sua própria natureza, deve exigir de si mesmo mais ambiente de culto do que de igreja. Ambiente da igreja entra a parte social, apresentações e representações. O ambiente de culto é distinguido pelo profeta, como ele falou daquela mocinha, que antes do culto começar, ela havia entrado no espírito de culto, ali com a sua boinazinha na cabeça, dentro do santuário, enquanto as outras estavam no ambiente de igreja, lá fora. Elas estavam no ambiente de culto, aqui dentro. Isso pode ser chamado de atmosfera, o que você pode manter antes e depois dos cultos. Você vem para a igreja e você entra no santuário. E logo você está entrando no espírito do culto daquela noite. Você não dá trabalho para ninguém. Ninguém. A plataforma te introduzir no ambiente de culto, numa atmosfera de culto. Então Jesus disse que o Pai procura os tais que assim o adoram. Jesus foi quem disse que o Pai procura os tais que assim o adoram. Então nós criamos muita atmosfera antes do culto e depois do culto, que são incompatíveis com o culto e que anulam a bênção do culto na sua vida. Isso então passa para o ambiente de festa social, e nós pegamos os aniversários, dias tais e tais e tais, para então promovermos um ambiente de festa social. Como contornar e equilibrar essa situação? É difícil,
Isso abrange a vida de cada um do ministério, do pastor, da família do pastor, dos diáconos, da família do diácono. E de cada família da igreja. Dificilmente Deus poderia encontrar uma moça adequada para fazer parte de um ofício especial de Deus na terra. Muito difícil. Por quê? Porque normalmente, ou de uma forma geral, as pessoas não estão dando muito valor, a preeminência, como diz o profeta, à atmosfera que gera a seu redor. E por isso elas estão sempre em dificuldades. Elas estão sempre sendo machucadas. E cada uma delas carregando uma marca do mundo, da qual ela lamenta mais cedo ou mais tarde, chora, suspira. Então, cabe a cada um policiar-se a si mesmo, em benefício próprio, o que jamais deixará de influenciar a outros, a outras, ou outra. Eu quero ver aqui em Hebreus capítulo 6, a mensagem Hebreus capítulo 6, segunda parte. Aliás, até a parte que o irmão Sebastião Veras, me deu na noite 31. Combinando até com um sentimento que já havia tido. Essa mensagem em Hebreus capítulo 6, segunda parte, a partir do parágrafo 454. Eu não quero prender a um tema, e por mais que tenha que ser remido o tempo, quando vem determinada palavra, você tem que entregar. E pense bem, você tem que pensar como se você fosse uma moça escolhida por Deus para ser esposa de um pastor, de um ofício de Deus aqui na terra. Você tem que pensar como se você fosse uma moça escolhida por Deus para ser esposa de um diácono cheio do Espírito Santo. E ajudar a criar esses filhos, os quais o diabo tenta muito mais, a ponto de dizer que Billy Paul havia se comprometido a fazer amizade com os filhos dos diáconos. E você sabe o que acontece com essas mocinhas que andam juntas por aí, com esses vestidinhos colados no corpo, mesmo sendo compridos, sobrancelhinha rapada e as suas unhas pintadas, essas coisas. Você sabe o que está acontecendo com elas e com os rapazinhos? Na época de encontro, chegam a sair e fazer retiradas por aí, enquanto está acontecendo o encontro. Isso, filhos de pastor, filhos de diáconos, filhos de irmãos, de irmãs. Então, por quê dessa coisa toda? Eu não acredito que Maria estivesse se mantendo limpa e pura porque ela tinha tido uma revelação que ela seria escolhida para ser a mãe de Jesus. Não. O anjo lhe apareceu e aquilo foi uma grande surpresa para ela.
Possivelmente muitas outras tinham morrido solteiras. Ficaram solteironas, virgens, pensando que seria, quer dizer, elas, no caso aí seria o plural, né? Elas todas estavam pensando que seriam a mãe de Jesus. Eu acredito que elas não foram condenadas por isso. Se manterem limpas, virgens, porque a virgem que conceberia seria ela, seria a minha mãe teve um sonho comigo e foi eu que concebi e tal. Aquele menino profetizado pelo profeta Isaías e acabou pegando aquela psicose e nunca mais casou e ficou virgem. Eu não acredito que ela foi condenada por causa disso, se isso aconteceu. Mas, preste bem atenção. Tudo que nós dedicamos a Deus de uma forma voluntária, em caráter de disciplina do corpo, pode ser contado como base para um passo muito importante na sua vida. E agora parece que mudando de assunto, mas o Espírito sabe por quê. Diz aqui Hebreus capítulo 6, segunda parte, a partir do parágrafo 454. Recorde, se você não procurar o acerto quando fizer algo errado sendo um cristão, Deus te advertirá. E então, se você não tomar a advertência, Ele te tirará da terra. É isto que Ele tem feito. Você recorda da Bíblia, veja a igreja de Corinto. Ele lhes disse acerca de sua posição em Cristo. Porém, Ele os advertiu sobre o que iria acontecer. E eles se corrigiram e acertaram com Deus. E este irmãozinho, ele era um irmãozinho maravilhoso, eu creio, um homem salvo por Deus. E ele conseguiu um emprego para ele aqui embaixo, no Vorgans. Se há algum parente dele aqui, eu espero que vocês não pensem que eu não te conheço se você está sentado aqui. Mas o irmão Ramsey, quantos se lembram do irmão Ramsey aqui em cima da igreja de Deus? Claro, vocês se lembram, um homenzinho maravilhoso. Ele era da igreja de Deus. E ele costumava ir à minha casa e nós conversávamos juntos. E assentávamos ali e chorávamos, segurando a mão um do outro. Um verdadeiro cristão. Irmão Brana tinha momentos de brincar no acampamento, mas tinha maior parte do tempo, quer dizer, tinha um tempo para segurar a mão do outro e chorar, orar, chorar. Se quebrantar não é só brincar toda a vida. E por fim até cedendo em brincadeiras de mão e de palavras. Porque a tendência é ir aumentando. Um dia entrei ali, eu havia acabado de chegar de uma reunião no exterior, queria dar um check-up no meu carro. O irmão Rams disse: o que posso fazer para você, Bill? Eu disse: uma geral, irmão Rams, troque o óleo. Ok, ele disse: perfeitamente. Disse: você teve uma boa reunião? Eu disse: irmão Rams, foi maravilhoso. Eu disse: eu gostaria que você fosse comigo um dia, porque você não vai comigo? Ele disse: eu não sirvo mais o senhor Bert. Então ele tomou uma decisão de não servir mais ao Senhor. Ele sentiu-se no direito de fazer isto. Inclusive nem de pregar mais. Eu não sirvo mais ao Senhor. Agora, aproveitando a leitura da Bíblia,
Preste bem atenção. Eu acredito que não haja nenhuma pessoa aqui com essa disposição do irmão Ramsey. Acredito que haja pessoas, vamos dizer, derrotadas, feridas, desacreditadas, autodesacreditadas, autodesmoralizadas. Mas não acredito que haja nenhuma pessoa aqui com essa intenção definida dentro de si: eu não sirvo mais ao Senhor. Porque, na verdade, nós somos súditos de Jesus Cristo, do reino de Cristo, nessa dimensão. Eu não aceito, não concordo, mesmo pelo bom senso de o que é rainha, que é rei, que a rainha seja súdito do rei. Mas nessa dimensão, nós somos súditos. Portanto, cada um serve. Você pensa, mas eu sou um membrozinho esquecido. Não. Você está servindo ao Senhor. E você deliberadamente, principalmente numa igreja como essa, desaparece quando bem entende, aparece quando bem entende. Vai para lá, muda para cá, sai da comunhão, volta para a comunhão. É livre. Mas Deus está com olho em você. Você não é definitivamente uma pessoa livre para fazer o que bem entende. Não porque o pastor te proíbe, não porque o profeta te proíbe, não porque a igreja te proíbe, mas é porque existe uma corda, como o profeta exemplificou, aquele menino soltando a pipa, a raia, o papagaio. E aquilo vai e some de vista até, mas pode sentir pela linha, que ele está preso na linha. Agora, aqui o irmão Ramsey decidiu, por si mesmo, de dizer: eu não sirvo mais ao Senhor. Eu não sirvo mais ao Senhor. Eu olhei ao redor, disse: o que você disse? Ele apenas disse: eu não sirvo mais, e saiu. Eu pensei: ele simplesmente se vai. Eu saí, fui a alguma parte. Voltei e entrei no meu carro. Eu subi para casa e comecei a pensar sobre aquilo. Eu não sirvo mais ao Senhor. Eu não sirvo mais ao Senhor. Eu não sirvo mais ao Senhor. Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na comunhão. Eu me afasto e vou por lá. Eu tenho direito. O Senhor colocou no meu coração para eu voltar e lhe perguntar outra vez. Então eu disse: Meda, aguente firme. E eu entrei no meu carro e desci até ali e parei. Você vê como o irmão Branham se interessava pelas pessoas de uma maneira indiscriminada. Ele era um membro da igreja de Deus, mas ele olhava para a salvação das almas. Então eu entrei no meu carro e desci até ali e parei outra vez, entrei no Vorgans e eu disse: irmão Ramsey, eu quero te fazer uma pergunta. Disse: certo, meu, o que é? Eu disse: você disse há algum tempo atrás que você não serve mais o Senhor? Você estava simplesmente brincando comigo, não estava? Ele disse: não. Não, a coisa é séria. Eu disse: irmão Ramos, você não quis dizer isso? Ele disse: sim. Então você pode notar que a gente fica rebelde. Não aceita nenhum pedido, não aceita nenhum recado, não aceita nenhuma carta, não aceita lágrimas. E você fica revoltado e nervoso quando alguém chora
por você. Sendo mãe, sendo pai, sendo esposa, sendo marido, sendo irmão, sendo irmã, chorar por você, aquele choro causa mais revolta ainda. E você fica rebelde. Seu espírito fica rebelde. E você se sente dono de si mesmo, si mesma. E você faz da forma que você bem entender. Eu disse, você não o ama? Você não ama o Senhor mais? Ele disse, se eu o amasse, eu serviria. Não serviria, Bíblia? Veja a rebeldia que caiu nele. E saiu. Eu pensei, digamos que o irmão Ramsey disse, eu não quero falar mais sobre isso. Fui para casa, entrei no quarto e fechei a porta. E você sabe quando se sente bastante pesado, como se você tivesse tomado os biscoitos de um garotinho ou algo. Você sabe. Preste bem atenção para o seu bem mesmo. Preste atenção no espírito. Eu pensei, o que é? Não pode ser. Com certeza aconteceu algo com o irmão Ramsey. E há um rapaz de cor chamado Jimmy. E ele frequenta a igreja aqui. Tem uma perna, vocês sabem, parece que ele manca de uma perna. Eu esqueci o seu nome, ele trabalha no Vorgans, dirige um carro guincho. Ele encontrou comigo e disse, sabe, reverendo Branham? Ele disse, eu não estou compreendendo o Dr. Hansen por aqui. Ele disse, eu falei com ele outro dia, disse, todos nós estávamos até mesmo com medo de abrir nossa boca por aqui. Disse, você era um homem pio. Mas disse, ele pegou a sua carteirinha de pregador e foi até a quadra de basquete e rasgou e jogou na cesta. Disse, eu não quero ter nada a ver com isso mais. Às vezes havia lutado demais, quem sabe era a família, quem sabe eram os filhos, quem sabe era a esposa, e qualquer outra coisa, qualquer um motivo. Teria aparecido uma outra mulher na vida dele, qualquer coisa assim. Eu não sei. Mas o certo é que quando esse espírito cai na pessoa, ela fica rebelde. Ela não tem satisfação a dar a ninguém. Ela sai, vira as costas. E fica valente. Fica bruta. Ele disse, ei, Senhor, digamos que você não deve fazer isto. Ele disse, Jim, eu não vou mais servir ao Senhor. Então ele seguiu em frente e disse, você realmente não quer dizer isto. Você está brincando, alguma coisa está acontecendo com você. Ele disse, então ele me disse que ele desceria para polir suas válvulas no dia do trabalho. Eu creio que foi. E ele disse, agora eu quero que você venha me ajudar, Jim. Ele disse, eu te ajudarei depois que eu chegar da igreja. Mas primeiro eu vou para a igreja. Agora começa por aí uma definição do outro lado. Lições e mais lições. É que eu digo para cada um de vocês que me procura particularmente. O que eu posso fazer mais? Além da plataforma de botar essas literaturas na casa de literatura. As fitas, 3 programas de rádio em onda média por dia, só em Goiânia. Sem falar o da Anhanguera. Um livro de oração, que é lembrado quase que ininterruptamente. Você tem que fazer alguma coisa também. Então as pessoas carregam as convicções. Isso não, depois da igreja,
eu vou te ajudar, mas depois que eu for à igreja primeiro. Diz que ele voltou até ali, o Sr. Ramsey estava polindo as válvulas do seu carro, ele disse: Jim, dê um pulinho até o rio, os bares estão fechados aqui, dê um pulinho até o rio e me traga uma cerveja. Então o Jim disse assim: Sr. Ramsey, a segunda lição que o Jim deixou, uma que é minha, irmãozinho de cor, mancando de uma perna. A segunda lição que ele deixa: Sr. Ramsey, eu fui culpado de muitas coisas, mas eu nunca serei culpado de comprar cerveja para um servo do Senhor. Ele disse: não, senhor, eu nunca farei isso. Eu não vou comprar cerveja para o senhor. E ele disse: bem, vá comprá-la, Jim. O Jim disse: Sr. Ramsey, eu vou polir as válvulas, mas se você quiser cerveja, você vai e compra você mesmo. Ele disse: eu nunca vou buscar para um servo do Senhor nada como isto. Se fosse um patrão descrente, talvez ele fosse buscar a cerveja. Patrão, era serviço. Então o Ramsey entrou no carro do Jim e desceu até o rio, voltou meio estimulado com a cerveja, bebendo. Ele começou a descer, ele ficou doente. Bem, Deus não podia falar com ele. Nesse caso, a pessoa fica tão rebelde que Deus não pode falar com ela. Não tem jeito, não tem lado para chegar nela mais. Não existe meio, não existe acordo. Não tem como. Então eu não podia falar mais com ele. Eu o adverti, eu fiz tudo o que pude. O irmão Smith foi até ele e o advertiu. Todos tentaram fazer tudo o que podiam por ele. Continuava simplesmente sacudindo a cabeça. Rebelde. O que aconteceu? Ele ficou doente e morreu. Isto mostra que ele foi salvo. Se Deus não podia fazê-lo, trazê-lo em obediência, ele tinha que tirá-lo da terra e levá-lo para casa. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Isso é o que a Bíblia promete. Se você não suporta a correção, você tem que ir para casa. Então Deus não pode te perder depois que Ele te salva. Mas Ele pode encurtar seus dias aqui e te fazer pagar por cada pecado que você cometeu. Então, se você peca, você terá que pagar pelo que você faz. Lembre-se disso. Agora, o Senhor esteja conosco. Eu creio nesta noite que o irmão Ramsey foi salvo. Absolutamente eu creio nisto. Porém, ele apenas não quis obedecer a Deus. E quando ele não quis obedecê-lo, Deus teve que levá-lo para casa. Esta é a única coisa a fazer. Porque o que foi isto? Ele traria vergonha e desgraça ao sangue pelo qual ele foi santificado. Não é isto correto? Ter por profano o testamento. Não é isto exatamente o que esta carta a Hebreus diz? Vem, seria impossível ele estar perdido, mas ele traria vergonha e desgraça. Então Deus teve que tirá-lo da terra e levá-lo para casa. Isto seria exatamente o que aconteceria. Agora, isso aqui formou uma contraposição com Romanos 7. Por quê? Se nós formos basear, conforme lemos, está bem. Eu não quero fazer o mal, este eu faço. Eu quero fazer o bem, este eu não faço. Miserável homem que sou. Então, lembrando até o programa do rádio, eu busquei novamente o Aureliano para nos mostrar o que é a palavra significa miserável. Ora, toda tradução quer dizer aquilo realmente que Paulo falou em grego, em hebraico. Tem o mesmo significado. Então Paulo sabia o que significava ser miserável. Quando ele disse, miserável homem que sou.
Agora, ele nunca deliberou, depois de sua chamada, deixar de servir ao Senhor. É isso que tem que ser posto em pauta. Nunca deliberou. Ele deliberou antes matar, chegar até matar, por sua ordem, sob seus auspícios, né? Suas ordenanças, morreram cristãos, perseguido, miserável, digno de compaixão, lastimável, deplorável, miserando, desprezível, abjeto, infame, torpe, vil, mísero, malvado, perverso, cruel, pobre, muito pobre, desgraçado, sem valor, mesquinho. Esse é o adjetivo, né? Substantivo, miséria, desgraça, infelicidade, estado lastimoso, deplorável, pobreza extrema, infame, torpe, mesquinho, o mesquinhário, avareza, imperfeição. Então, ligando um fato com o outro, quando o irmão Branham entrou naquele bar, encontrou uma mulher já de idade, bebendo, com rugas, mochibas na cara, pintadas, suor correndo entre aquelas estrias do seu rosto, fumando, lábios coloridos. Ele olhou aquele quadro e pensou consigo: por que Deus não varre uma peste dessa do mundo, da terra? Então ele foi chamado lá fora pelo Espírito Santo. E ele foi lá, então Deus mostrou para ele: por que você está condenando ela? Mostrou que o sangue bombeava dia e noite por causa de seus pecados. Então ele contornou a situação, voltou lá, e resultado, ele provocou um ambiente de salvação naquele bairro. E à noite aquela mulher estava lá na sua reunião e foi salva. Então eu acredito que, mesmo considerando essa situação, quando fizeram aquela trama para ele, que colocaram um casal na frente do auditório para desenrolar cenas amorosas, desmoralizá-lo, portanto, o Espírito Santo diz para ele: isso é aquilo que eu te falei, que te avisei, é a trama que fizeram para você. Faça com eles o que você quiser. Eu costumo dizer, todas as fitas que vocês ouvirem, vocês vão ouvir isso. Se o irmão Branham assoprasse, eles teriam desaparecido. Mas eles estavam em suas mãos. Então, o que foi que ele pensou? Agora, a experiência do bar valeu? Culpado, eu não sou culpado disto aí, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. E essa vida, você vê que quando ele disse assim, ele virou para o casal e disse: eu os perdoo. E naquela hora caiu um poder tão grande no auditório, o cego enxergou, o aleijado andou, e foi aquela coisa. Jesus foi glorificado. Agora, você deve sintonizar uma coisa com a outra. Você é pregador, você é pregadora, você entra na mensagem e começa a coordenar as coisas também que você está ouvindo. E você vai enriquecendo isto. Que ser culpado, no mínimo, significa isso que Paulo disse.
É o que detém. Ser culpado, no mínimo, é ser miserável. Já não é no máximo. Ser culpado, no mínimo, é ser miserável, homem que sou. Agora, quanto mais na minha condição, quanto mais na sua condição. E eu comecei a ver isso, e isso foi a gente mais perto daquilo que a gente crê. Você vai se tornando, vai se aproximando cada dia que passa dessa criança com quem você está caducando na hora de um culto. Você vai se aproximando cada momento que passa daquilo que você crê, do alvo no qual você deposita a sua atenção, o seu espírito, o seu pensamento. Você liga. A visão está ligada plenamente com o cérebro. E você, cada dia que passa, vai se aproximando daquilo que você crê. Cada dia que passa, você vai agigantando aquela coisa da qual você tem medo. Porque o medo é uma fé negativa. É uma fé no poder do mal. Cada dia que passa, você se aproxima mais daquilo que você crê. Você tem que estabelecer, você tem que guardar isso. E para você chegar ao fim, você pensa que não há um céu separado para São Paulo. Um céu para o irmão Brana à parte. Um céu para São Pedro. E para todas as santas, vamos dizer assim, santos homens da Bíblia. No mesmo céu que está São Paulo, está Maria Madalena. No mesmo céu que está São Paulo, São Pedro, Jesus. Está a samaritana, está o ladrão crucificado. A gente fala do lado direito. O ladrão arrependido, o ladrão revelado. Como eu disse, que todas as mensagens de todos os tempos, dos grandes reformadores, do profeta desta era, de São Paulo, seja de quem for, durante todas as eras, não fazem mais nem 1 milímetro a mais do que aquilo que Deus fez com aquele ladrão crucificado, arrependido ali ao lado de Cristo. Todos os sermões da terra, juntos, só podem fazer o máximo que eles podem fazer em relação à salvação de uma alma, é aquilo que foi feito lá no Calvário. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Miserável? Aquele sim era um miserável. Desgraçado? Sim, desgraçado. Infortúnio? Infortúnio. Pobre, extremamente pobre. Por que tinha que ser ele? Porque ali estavam os dois lados da humanidade, todos são iguais. Mas um foi revelado, que ali está um rei, que tinha um reino. Veja só, meu Deus do céu, você pense nisso, minha irmã. Sumo sacerdote nunca pôde ver aquilo. Mas que delírio para eles.
um salteador dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se aquele homem tivesse seguido a Jesus antes, nem preso ele teria sido. Ele não tinha sido evangelizado por Jesus Cristo antes. Aquilo foi na hora. Ele não viu 3 programas de rádio por dia. Ele não tinha uma casa de literaturas da mensagem. Ele não tinha um vídeo para ver imagens. Mensagens. Ele não tinha um conjunto cantando. Apenas, ó Jesus, o mencionar do teu nome, as flores crescem, o deserto floresce novamente, como fogo no frio inverno, com o ouro precioso. Jesus, só o mencionar do teu nome. Ele não ouviu isso. Ele não ouviu isso que você tem ouvido, às vezes desde criança. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não tinha que dizer: eu não sirvo mais o Senhor, porque ele nunca tinha servido ao Senhor. Ele só tinha pecado, pecado, pecado. Ele está no mesmo reino. Ele está no mesmo reino de São Paulo, de São Pedro, São João, da Santa Maria. Está no mesmo reino de Jesus.